E hoje o Podcast tem a honra de ter como convidada a inteligentíssima Érica Assunção. Oi, muito Érica, feliz de estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite e trazer aqui pra gente um pouco de todo esse conhecimento que você acumulou ao longo de tantos e tantos anos, né? Dedicada ali na universidade, a Universidade de Arquitetura e Urbanismo, né? Que é um curso incrível. E principalmente São Paulo, né? Que é um lugar caótico. Precisamos demais de vocês, né? Profissionais dessa área. E a gente queria saber como que você começou essa trajetória. E anos assim, né? Você vê pelo perfil dela, ela parece bastante velha. Com 54 anos. 54 anos não é fácil, beira da aposentadoria. Se tudo der certo. No final desse vídeo você vai saber a real idade dela. Se você compartilhar, se inscrever, tá bom? Isso aí é o básico. Você tá aqui, ajuda a gente. É o que faz a gente continuar com esse trampo aqui. Curte e compartilha, beleza? Comenta também. Vamos ter engajamento. Segue a gente no Instagram, segue ela também, beleza? E antes de você falar, vamos só falar do da maravilhosa, da incrível Ana do Que Coxinha. Meu Deus, o que é o Que Coxinha? É incrível, meu. Você aí da Quebrada já pediu, pede também Que Coxinha. Galera, Que Coxinha é incrível. E agora a Ana tá servindo também marmitas. E é uma variedade incrível, maravilhoso. Atende no Grajaú inteiro, vai até Parelheiros, Interlagos. Então entrega rapidão, além disso, também tudo. Atende a sua festa, os seus eventos com salgados, com doces, com cozinheira de montinho. Hoje a gente comeu bolinho de feijoada, você não tem nem noção do que é isso aí, ó. Não vou nem falar porque o pessoal do mundo... Tava bom? Sensacional. Aí, o pessoal do mundo vai roubar essa ideia da Ana, hein? Vou deixar claro, hein? Vamos fazer um prédio em formato de coxinha, dá certo? Fazer um prédio em formato... Claro que dá! Ó, aproveitar aqui, ó, mandar um salve pro irmão que entrou em contato com a gente no Instagram, que é o Fagner Lima Martins. Ele manda aí um trap love aí, música boa, abraço, segue o cara lá que você vai ver o material dele. Acho que ele é de Jaboatão, não sei o nome. Isso, verdade. Sensacional, cara humilde aí, abraço pra você, mano. Sucesso, Abraço, velho. Irmão. Então, Érica, é isso aí. Como que você começou? Você é tão novinha, você vai, vou fazer arquitetura e urbanismo, né? Cara, eu escolhi arquitetura e urbanismo, acho que quando eu tinha uns 11 anos de idade, assim. Puxa! Você olhava pro corredor e falava assim, essa cidade é uma merda. Você falava isso. Não, na verdade eu tinha uma concepção muito vaga do que era arquitetura e urbanismo, né? E meu tio tava comprando um apartamento e eu vi o desenho de uma planta, assim. Eu falei, cara, que desenho lindo! Que isso? Sério? Foi Sério? assim que surgiu? Foi, aí eu comecei a pesquisar, né, o que era aquilo. Eu nunca tinha visto uma anos de planta idade? baixa. 11. 11 anos. Caramba, mano. Comia Você tem barro. quantos anos? Como é que é o nome dela? Maria Fernanda. Ô Maria Fernanda, você também gosta de ver a planta baixa dos apartamentos? Não, Só não. samambaia. Qual a planta que você vê nos apartamentos? Samambaia. Mas ela desenha muito bem, viu? É? Manda Aí, ó, muito bem. quadrinista. Inclusive, tem o Insta dela, pode divulgar? Claro. Claro. Fala aí. Não, mas chega aqui, vai. Vai no microfone, Oxi, né? que negócio é esse? Como que é? Vai mais pra aparecer aqui, ó. Vai lá. Como que é? @mafferdown e um underline no final. Ah, beleza. Mafferdown? Todo mundo se inscrevendo, seguindo ela no A gente vai Instagram. deixar escrito aqui porque eu não... Eu não entendi nada. Mafferdown. Então, com 12 anos, você falou, meu, uma planta baixa é... 11 anos. 11. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. 12 anos já é outro passo. eu Com achei. 12 anos ela já tava 12 anos fazendo já tava análise pensando 3D. Não, exato, 12 anos já tava abrindo meu escritório. Não, mas eu achei incrível, assim, o desenho, achei muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí eu comecei a pesquisar sobre e tudo mais, e achei a faculdade de arquitetura e urbanismo, só que eu tinha uma concepção muito vaga do que era, né? Eu tava mais voltada para a parte arquitetônica mesmo, não esqueci um pouco o urbanismo. E aí depois eu fiquei encantada, comecei a brincar de ser arquiteta e tudo mais, e isso levei muito a sério, né? E daí terminei a escola já sabendo que eu queria entrar na faculdade. Você estudou em escola particular ou pública? Estudei em escola particular. Ah, tá. Você estudava onde? Estudava no Colégio Grajaú. Colégio Grajaú, um salve pra vocês. Rapaziada do Colégio Grajaú, meu grande amigo Odinei, professor de geografia aí, ó. Forte abraço pra você. Exatamente. Né? Professor da Maria. Ó, professor da Maria. Ele é chato, né? Fala a verdade. Ele é chato, é verdade. Eu sei que ele é Pode xingar ele chato. aqui que a gente divulga. Abraço, Di. Mas aí foi isso. Terminei a escola, já sabendo que eu queria fazer arquitetura e urbanismo.
E deu tudo certo. Entrei na faculdade, mas ainda muito nova, né? Com uma visão muito superficial do que era o curso. E ao longo da faculdade eu fui achando tudo muito incrível, assim, me apaixonando cada vez mais e descobrindo essa amplitude que é esse curso, né? Porque não engloba tudo que você pode imaginar, assim, tudo mesmo. E antes que alguém pergunte, não precisa saber desenhar não. Sério? Sério, eu também fui com essa concepção, porque eu era péssima. Eu cheguei a mandar e-mail para um arquiteto antes de entrar. Eu falei, não, mas eu não sei desenhar. Como é que eu vou fazer esse curso? Eu mandei e-mail para um arquiteto perguntando se ele precisava saber desenhar. Ele não me respondeu. Mas mesmo assim, eu entrei na faculdade. Aí ele mandou um desenho de pauzinho, tá ligado? Um carinha que eu fazendo não, cara. Tipo isso. Mas entrei e não. E como é que é o nome dele que você entrou em contato? Esse arquiteto Cara, eu aí? nem lembro, faz Não tanto lembro. tempo. Que legal. Não lembro. Pô, Mas tudo bem, tudo bem. Mas deu uma mágoa. Talvez se ele tivesse me respondido. Ah, ele né? não respondeu. Não. Ele que se dane. Não, mas aí foi isso, assim, completamente apaixonada. E cada vez que passavam os semestres, né, ia aumentando o sofrimento, mas o amor também, na mesma proporção. E é incrível, assim. Galera, a Érica, quando surgiu a oportunidade de convidar a Érica, foi porque a gente acabou se comunicando, não sei se foi via Facebook, né? WhatsApp. Nós temos amigos em comum, o Henrique, o Fernando, o Júnior, né? Pessoas extremamente gente boas, né? E comentou que ela estava fazendo um curso de arquitetura, e quando ela falou para mim a temática da tese de TCC dela, né? Eu achei incrível. Eu falei, meu, isso aqui é uma coisa que você precisa falar, assim, para mais gente, né? Porque a arquitetura, ela tem um cunho social muito grande, né? Ela tem uma abertura social no sentido de trazer um sentimento de pertencimento para as pessoas, né? Exatamente. Principalmente para a gente que vive na periferia, né? Exatamente. Nasci, fui criada aqui no Grajaú, periferia. Caótico, né? Caótico, completamente diferente de outros contextos, por exemplo, que eu partilho na faculdade, né? De outros colegas e tudo mais. E ao longo da faculdade, eu fui começando a perceber algumas coisas que não faziam muito sentido. Como, por exemplo, aqui onde a gente mora, ter apenas 2 linhas de ônibus, se comparado a outras áreas da cidade, né? Ser atendido por apenas 2 linhas de ônibus. Ou, sei lá, a gente tem que ficar 20 minutos no ponto de ônibus esperando passar um transporte para a gente conseguir chegar a algum lugar. E o tempo de deslocamento, o tempo que eu marcava uma reunião com o meu grupo. Então, sei lá, tinha que estar no lugar às 8 horas. Eu precisava sair de casa às 6 da manhã para chegar no lugar às 8. Enquanto o pessoal saía às 7, 7h30 e tava tudo bem, entendeu? Tipo, pra mim era uma viagem e pra eles não. Então, essas coisas começaram a me chamar muito a atenção. E eu comecei a questionar muito, né? Por que a cidade é assim? E durante todo o curso, passando por vivendo esse contexto periférico, passando na pele as problemáticas que a gente tem em periferia. Apesar de tudo, tem sim muitas problemáticas, mas tem sim muitas coisas boas, né? E eu falei, não faz sentido eu me formar e dar as costas para essa realidade que me acompanhou durante todo o curso. Então, no meu TCC, eu falo da questão de equipamentos culturais dispostos na zona sul de São Paulo. No caso do Grajaú. No caso, a temática em si se dá no Grajaú, né? Por quê? Por conta da escola Corujinha, que em 2014 sofreu uma movimentação de terra e a escola foi interditada pela Defesa Civil, né? Era a única escola aqui no bairro que atendia toda a população, populações vizinhas também, extremamente importante, social, institucionalmente, aqui para os moradores, e foi completamente abandonada. Deixa eu só falar um caso sobre essa escola, não sei se você chegou a ver, Não. que passou uma reportagem na Record uma vez de uma escola que ela foi abandonada justamente porque teve um problema estrutural, né? E essa escola, quando o repórter entrou dentro dela, tinha um cavalo lá dentro. Você chegou a ver essa reportagem? Tinha um Não, cavalo. Tinha um cavalo lá dentro. Então, assim, ela começou a abrigar usuários de droga, e um cavalo.
E eles entraram lá dentro. E tava assim, tudo deteriorado, zoado, né? E isso me causou uma tristeza muito grande, porque por vários motivos, né? Um dos motivos é porque a gente é contribuinte. E a gente tá vendo nosso dinheiro ser jogado no ralo. E eu tenho até uma pergunta para te fazer sobre essa questão estrutural. Eu sei que você é da parte da arquitetura, mas eu não sei se ela foi bem pensada de ser feita onde ela foi. Porque ela no beira de um barranco, né? Então, Sim. se você puder falar depois. E a outra questão é porque meu filho estudou ali. E ele estudou ali, e ele talvez tenha sido uma das melhores experiências de escola que ele teve na vida dele. Do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Porque ele tinha projetos incríveis, né? Quero até mandar um abraço, não me lembro o nome da diretora. Você lembra, não lembra? Maria. A Maria, a diretora. Depois do Takaki. O Takaki e a Maria José, que era professora do Juan também, teve outras, né? Mas mandar um abraço para elas, porque assim, elas fizeram um trabalho incrível, maravilhoso. Tinha uma horta na escola. Então, quer dizer, ele chegava com as mãos cheias de barro, às vezes não de uma forma positiva, usando a experiência na prática, né? Colocando as mãos naquilo que ele vai se alimentar depois. E aí você vê a escola daquela forma degradada, e aí quando você falou do projeto, né, usando o Corujinha como temática, eu acho incrível, assim. Então, eu nasci aqui, né? E minha mãe também trabalhou na escola, então eu cresci na escola. Um abraço, minha mãe, Eliana. Se inscreve no canal, Eliana. Abraço, dona Eliana. Mas minha mãe E os seus trabalhou... seguidores também, viu? Pra se inscrever no canal. Minha mãe trabalhou lá por muitos anos. E ela também estava na escola quando tudo isso aconteceu. Então, ela foi uma das pessoas que desocupou o prédio, quando a Defesa Civil chegou, interditou. E foi muito difícil isso, porque minha mãe chegou em casa assim, chorando, desesperada, porque não era só uma escola, não era mais uma escola. Não era mesmo. Era o nosso coração. Eu coloco na tese que era o coração do bairro, e de fato era. Então, veja... Então a gente morreu! Estamos em luto! Esse colégio é o quê? Aqui do Progresso? É isso? Mano, aqui do lado, tá. velho. Entendi. É aqui embaixo. E... Cara, foi muito... É muito... Chega a ser assim... É doloroso, É né? muito difícil. É muito difícil. E eu falei, não, eu não posso deixar isso silenciado. Tenho que falar. Então, por exemplo, a escola foi feita no lugar errado. Não. Ela foi feita no lugar certo. Também não. Ué? Por quê? O que acontece? É uma coisa que eu também... Paradoxos aqui agora. Se você se inscrever e seguir o canal, você vai entender agora essa parte do Dark. Por favor, se inscrever, pega ali, pra gente. Galera, não vou querer te cortar não, tá, Erika? Mas falta muito pouco. Falta aí, só mano. 231 inscritos pra gente chegar aí nos 12 mil inscritos no YouTube, galera. Falta muito pouquinho. Então, se você puder, você que tá acompanhando aqui o vídeo da nossa intelectual, aqui, da Erika Assunção, e tá gostando aqui da forma como ela tá se expressando, tá gostando aqui da forma como que ela tá pensando e desenhando na cabecinha dela a nossa região. Então se inscreve aí, dá essa força pra 12 gente. mil, a gente vai ter uma entrevista internacional, hein? Não quero falar que é o John Secada, não. Soltei aí, hein? Soltei aí, hein? Quando bater 100 mil no Instagram. Então, ela nem foi errado e nem foi certo. Não, porque o que acontece? Eu falo também disso na tese, que cada vez mais os espaços destinados à escola estão ficando em terrenos extremamente acidentados, com uma topografia que é o terreno, né? Extremamente difícil de ser trabalhada em espaços cada vez menores. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Os empreendimentos de construção de prédio, não. Sim. Então tem um Por problema, quê? né? Tem um problema político, então, aí. Exatamente. É renda, né? Quanto vale a pena investir em uma escola? 0. Exatamente. E é essa a questão. Agora, quanto vale a pena investir em uma escola na periferia? Menos 0. Negativo. Quando eu falo menos 0, é do ponto de vista da política, Da né? política, Exato. Não o que a gente enxergando, pensa, né? Não o que a Não, gente pensa. exatamente, exatamente. Fique claro, E né? Isso. é isso que traz mesmo uma revolta. Então, assim, o terreno onde o Corujinha estava e onde o que sobrou do prédio está, é o mesmo terreno em que eu vou, na segunda etapa do meu TCC, propor uma nova escola, uma nova construção. Porém, com um pensamento arquitetônico e urbanístico que possa ser moldado para aquele terreno.
Então, assim, o que acontece? Não é o melhor projeto que ganha, é o mais barato. Esses projetos dessas escolas são feitos a partir de licitação. Até porque ele é de lata, né? Exato. A licitação é assim, né? Quem Exatamente. lançou o barato tá no meio, né? É o mais barato. E o mais barato nem sempre contempla as necessidades básicas específicas de cada lugar. Porque a periferia, ela tem suas entrelinhas. Então, uma dinâmica que acontece aqui no nosso bairro pode ser uma dinâmica totalmente diferente em outro bairro. E a escola, o papel da escola é saber dialogar com essas dinâmicas diferentes, o que não acontece. Então, cada vez mais a gente tem menos escolas que possam dialogar com os contextos em que elas estão inseridas e que possam, de fato, ser instrumento para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, entende? Então, o meu projeto, eu fiz nessa primeira etapa a parte escrita, onde eu justifico, e agora eu vou fazer o projeto em si, depois no segundo semestre. E a ideia é justamente propor algo que possa ser, além de uma escola, mas também um centro de convivência que pode abrigar as necessidades não só das crianças e dos jovens daquele local, mas da população como um todo. Então, um centro de convivência onde pode promover a cultura, o lazer, a educação e onde essas trocas podem ser feitas efetivamente. Por quê? Porque não é um projeto real. É um projeto que não vai ser feito pelo governo. Então, eu não tenho um mínimo a ser feito. Exato, entende? E é isso. Mas eu tenho uma pergunta, por exemplo. Essa escola ela vai ser recuperada? Ela poderá ser? Pode. Ela tem todo o potencial. O que precisa? Vontade. Investimento. Investimento. Precisamos de Mas se o terreno ele cedeu, como que faz? Vai ter que fazer uma nova estrutura? Tem que fazer. Tem que ter todo um estudo topográfico, um estudo de viabilização, um estudo estrutural, mas pode sim ser feita uma nova escola no mesmo terreno, só que tem que ser do zero, por exemplo. Não poderia aproveitar o que tem lá, tanto pela questão do tempo, a gente está às margens da represa, então é uma região extremamente úmida, então teria que ser feito esse estudo de viabilização. O prédio, a escola era de lata, a estrutura, mas tinha muita coisa em madeira também. Então, é muito arriscado aproveitar o que já tem lá, sabe? E eu também entrei na escola. E aí é uma colocação que eu escrevo também no caderno. Se essa escola tivesse localizada em uma área nobre, mesmo que fosse pública, ela estaria abandonada? Mas Santo Amaro, né? Por exemplo, ela já não estaria nessa situação que está. Exatamente. E você sabe que eu também comparo níveis, né, de desenvolvimento. Entre uma escola da periferia e uma escola de uma área central. E os melhores índices estão em escolas de áreas centrais, onde a taxa de pobreza, por exemplo, é bem menor. O índice de desenvolvimento, de desempenho escolar. Isso, o IDESP. Você também fez isso? Fiz. Eu comparei uma escola daqui, do Grajaú, e uma escola da Moca, se eu não me engano. Eu não vou lembrar exatamente dos índices, mas tem uma diferença discrepante. Quando você falou, voltando atrás ainda, você vai poder falar bastante do seu projeto, né? E como isso pode mudar a vida das pessoas. Mas aqui a gente é um espaço, deve ter percebido aqui, que a gente tem uma envergadura relacionada a filme, né? A cultura pop e tal. E tem um filme que chama Que Horas Ela Volta. Você chegou a assistir esse filme, Que Horas Ela Volta? Não assistiu Que Horas Ela Volta? Quero até mandar um abraço pra minha amiga, eu vou chamar de amiga, né? A gente já um bom tempo está seguindo no Instagram, né? A Helena Albergaria. Helena Albergaria, ela participou do filme e esse filme, O Que Horas Ela Volta, é maravilhoso. Aliás, na minha opinião, é o melhor filme brasileiro já feito. A direção de Ana Mui Laerte e a Regina Casé participou, ganhou vários prêmios, incrível, né? E conta a história, e você falando me lembra um pouco a personagem principal do filme, que é a Jéssica. Ela é uma menina que ela estudou numa escola no Pernambuco e ela vem para São Paulo para poder pleitear uma vaga na FAO. E quando ela chega aqui, olham para ela com muito desdém, né? Porque ela vai para uma casa no Morumbi, a mãe dela mora no Campo Limpo, na verdade mora com os patrões, né? Depois vai arrumar um cantinho no Campo Limpo. E assim, o que se espera de uma menina nordestina naquele contexto daquela família, é uma menina assim, sem instrução, sem conhecimento, e ela chega e ela é um leão. Ela domina. Você assistiu já? Ela domina
ela se impõe de tal forma que o chefe da família lá, o Carlos, o cara se apaixona por ela, pra você ter uma ideia. Nossa. Ele se apaixona por ela, assim, a ponto de propor pra ela se casar com ela. Abandonar tudo e se casar com ela. E quando você falou que você viu a planta lá atrás, né? Ah, não, uma planta e tal, e eu achei que ele encantador. Tem uma cena do filme que é incrível, que é quando ela pega uma planta e ela começa a fazer a observar a planta da casa, né? E ela fala assim, olha mãe, tem aqui, né? Tem essa parte aqui, fica a parte maior, a parte superior, que é uma ideia de status mesmo. A parte superior é onde fica os quartos maiores, né? O quarto do casal. E aí o seu quarto, o quarto da empregada, fica aqui na parte inferior. Que dá uma dupla ideia, né? Dá uma ideia tanto de hierarquia social, quanto da questão geográfica, geométrica e estrutural da casa, né? Então, eu acho que... É por isso que eu acho tão bonita esse curso, o curso de arquitetura e urbanismo, porque ele está além da construção fria, né? É uma construção de mentalidade, por exemplo. Meus pais, assim, eles sempre investiram muito em mim. E na minha irmã também. Investe em mim! Sempre! Mas eles sempre apostaram muito na minha educação e sempre me ajudaram muito. Eu estudei a vida toda em escola particular, mas a gente... Sempre no Grajaú? Não, eu comecei no Agnos, depois eu fui pro Baby Kids, é tudo aqui na região. Eu sei, meu filho também estudou no Baby Kids. Sério? Uhum. Tia Janete. Tia Janete, um abraço, tia Janete. Mas depois eu fui pro Grajaú e me formei lá. Mas a gente abriu mão, por mais que sejam escolas particulares, são escolas particulares na periferia, então não é... Não. Tem uma outra conotação, né? Exatamente. Mas ainda assim, é uma realidade diferente de muitas pessoas que vivem na periferia. Muito diferente. E às vezes as pessoas até falam, né? Não, mas você teve sorte e tudo mais. E meus pais, eles abriram mão de muita coisa pra conseguir pagar a escola. Não era aquele dinheiro que sobrava, sabe? Era... Justinho, né? Fazia as continhas pra dar tudo certo e tal. E na faculdade é a mesma coisa, assim, sempre o mesmo esforço, sempre o mesmo empenho. E eu busquei também responder da mesma forma. Então, virava a noite estudando, ficava na faculdade o dia inteiro quando eu não trabalhava. Quando eu comecei a trabalhar, tentei ajudar de todas as formas possíveis e tento ainda. E o discurso que sempre vinha sendo trabalhado na faculdade e que eu gostava muito era sobre esse de cunho mais social, né? Uhum. Então, de como a arquitetura pode atingir e tudo mais. Só que na prática é uma coisa que não funciona, ou que não tem um esforço para que ela funcione. Então, essa é a ideia do trabalho. Colocar colocar em debate mesmo essa arquitetura, esse urbanismo pensado na periferia. Mas como que seria isso assim na prática, pra gente entender melhor? Então, como eu falei, né, eu queria militar, eu queria trabalhar com pessoas como eu, só que não tem um espaço muito grande, assim. Tem um escritório, eu não sei se eu posso falar o nome. Claro que pode. Chama Boldarini. Meu Deus, não podia falar ele, não. Boldarini? Boldarini. Boldarini? É bacana o escritório? É muito legal. Então, um abraço pra vocês, Boldarini. Eles estão fazendo um projeto lá no Cantinho do Céu. Aqui perto. De uma área externa, uma área de convivência bem social? Legal. Tem. Então faz parte do nosso projeto também. Precisa demais disso, sabe? Precisa de ter mais projetos assim, precisa mais desse olhar. Só que projetos voltados para a periferia, eles têm que dialogar de uma forma diferente. Porque a gente vê muita gente querendo fazer e acontecer na periferia, mas que não entende o que realmente acontece. Então, até em tese, por exemplo, você vai ver tese de textos e pesquisas e produções, artigos e tudo mais, que falam dessa questão de periferia, que você percebe que não tem o entendimento do que realmente é a periferia. Por quê? Porque não vive na periferia. Então, a minha ideia era fazer o contrário. Morando na periferia, experimentando da periferia, produzir algo que fosse verdadeiro. Então, ao longo do trabalho, eu coloco relatos e tudo mais, para que seja um porta-voz. E não mais um
artigo científico que foca em dados, que foca em coisas óbvias, Que sabe? foca na teoria, mas na prática não entende de nada. Né, Exatamente, porque a periferia é muito mais do que as pessoas leem, sabe? Eu fiz uma iniciação científica lá na favela Vila Nova Jaguaré, na Zona Oeste. E para fazer essa pesquisa, eu não morava lá, não moro lá, mas eu sempre ia lá. E eu fiz a pesquisa conversando com moradores. Eu não fiz a pesquisa conversando com bases e com textos. Mas também. qual que era o seu objetivo? E nessa uma favela de tábua, como que é? Eu queria falar da questão do direito à cidade a partir do direito à paisagem. Então, o que as pessoas queriam ver a partir de suas janelas e o que elas podiam ver. Então, eu conversei com moradores que já estavam ali desde que a favela começou a se formar, que tinham uma paisagem totalmente diferente da que eles têm hoje, com adensamento e tudo mais. Então, eu debati essa questão do direito à paisagem. E essas questões, essas produções que trabalham na periferia, que falam da periferia, tem que ter um pouco mais de empatia, sabe? Tem que ter um pouquinho mais de entendimento do que de fato acontece na periferia. Porque a periferia não é só criminalidade, não é só drogas, não é só violência, como muitos acham que são. É muito mais que isso. E às vezes as pessoas não têm a sensibilidade de entender e de ler isso, de ler o que a periferia é nas entrelinhas, sabe? E a gente que mora aqui consegue, porque a gente tem que se ressignificar todo dia. A gente tem que, às vezes, deixar um pouco de lado algumas coisas não tão boas para seguir, porque faz parte da nossa realidade. Mas eu tenho uma pergunta, por exemplo. A gente vive uma realidade que eu, como um leigo total, não consigo acreditar que visualmente, né, eu vou ver mudanças, eu não acredito. Por exemplo, aqui mesmo, na região, Zona Sul, a gente está tendo várias invasões, continuam as invasões, porque tudo isso aqui já era de manancial. Então, essa estética desorganizada, caótica, é uma estética que, do ponto de vista urbanístico, é muito ruim, é diferente, por exemplo, de Roma, porque Roma tem 2000 anos e tal, então ele é esteticamente antigo, mas existe uma glamorização, até porque é um espaço... Uma harmonia, né? Uma harmonia. Tem uma harmonia, porque é justamente pensado para ser harmonioso. E aqui é um caos pelo caos mesmo. Porque cada um constrói do jeito que dá para ele. E não é uma crítica. Não é. Por exemplo, tem uma imagem que circula na internet, eu vou ver se eu consigo encontrar essa imagem, e eu acho que essa imagem é de Cocaia, eu acho que eu já vi essa casa, pessoalmente, que o cara fez uma casa... E aí ele construiu uma casa bem pequena, é tipo... Fininha. É um corredor, mano. É uma fininha, assim? É uma fininha corredor. Não. E em cima dessa casa fininha... Mas você já viu essa imagem? Já. Em cima dessa imagem... Mas eu já vi essa casa em algum lugar, mano. Eu não sei aonde, mas eu já vi essa casa. Pessoalmente, velho. Ou não é distante daqui. E aí em cima ele fez uma maior, e em cima ele fez uma maior ainda. E o cara tá aproveitando tudo que ele pode, tudo que foi negado a ele, né? Sim. Que é o espaço. E eu não consigo... Você acredita que a gente vai ter mudança? A gente precisa ter suporte, que é o que falta. Mas quem que daria? Desculpa. Quem que daria? Essa questão. Porque tem um problema, se a gente for pegar agora, se a gente for falar, por exemplo, de esquerda e direita, você pega a esquerda, quem legalizou todas essas invasões mais recentes foi a Luísa Erundina, que aí ela era prefeita pelo PT. Sim. Então, a esquerda, ela tem uma preocupação de caráter social, no sentido de as pessoas têm que ter algum lugar para morar, não importa como. Exatamente. E se você pega a direita tá pouco se fudendo. Exato. E como que a gente faz, então? Exatamente essa questão que, como moradora periférica, eu trago. A gente precisa de suporte, mas não tem quem queira dar o suporte. É justamente essa. Quem vai querer sair do seu comodismo, sair da sua zona de conforto, para vir num contexto caótico, num contexto periférico? É essa a questão. Quem vai querer dar a cara a tapa? Porque aí você pode pensar também, você fala assim, não, mas aí você tem uma favela assim, pesada mesmo, onde as pessoas vivem sem acesso ao sol. Aí você fala assim, não, então beleza, então vamos vir com um projeto progressista, um projeto urbanístico, a gente demole tudo e sobe um apartamento. Um apartamento com uma metragem quadrada digna, 60, 70 metros quadrados, 2, 3 quartos. Aí fala, beleza, só que o tiozinho tem há 30 anos ali um comércio. Aí ele vai falar, não. Então, a urbanização de favelas, que é a produção de HIS, dessas moradias populares, ela é passível em alguns lugares, né? Mas, por exemplo, se você pegar o caso do Vila Nova Jaguaré, que já está extremamente adensado,
E não tem essa condição, sabe? Então, e a arquitetura e o urbanismo é muito além do espaço físico, mas é sim esse cenário, esse contexto visual. Então, por exemplo, o que eu falo na tese e o que as pessoas também precisam lembrar é que a gente pode resolver e buscar dar instrumentos e dar base para as pessoas, para os periféricos de alguma forma, sem intervir no espaço urbano. Claro que se a pessoa está em uma situação de extremo risco, em uma área de risco, uma área em que ela... A integridade física está em risco, né? Exato. Aí é uma outra situação. Exatamente. A vida dela ou a vida de outro, que são, por exemplo, esses barracos construídos em encostas e tudo mais, pode sim ter uma intervenção, pode e deve, mas que não é muitas vezes o que acontece. Só que esse olhar mais sensível para a periferia, porque a questão da cultura, por exemplo, a cultura da periferia é uma cultura de ressignificado, que ela é muitas vezes produzida pelos próprios moradores periféricos com a intenção de ressignificar o lugar e o contexto, como as batalhas, os saraus, e tantas outras... Revista Grajaú. A revista Grajaú. O livro que vai sair agora. Exato. E tantas outras produções desses contextos são ressignificados. E aí, quando eu fiz um mapa no trabalho de equipamentos culturais, casas de show, teatro e tudo mais, você percebe que quanto mais na área central e mais nobre for a região, mais adensada desses equipamentos ela é. E quando você vai chegando aqui para as margens, Grajaú, Parelheiros, e vai descendo, você vê um outro. O que seria o ideal para você, como uma pesquisadora, uma cientista, né? Você é uma cientista urbana, né? O que seria o ideal para você aqui pro Grajaú, por exemplo? O ideal... o ideal em 20 anos, vai. Cara, a gente precisa de ter essas produções voltadas para a periferia pelo que ela é. Mas que tipo de produção? Produção, eu falo no sentido de artigos e de trabalho. Você acha que primeiro, então, tem que a academia tem que se mexer, tem que criar um grupo teórico para depois ser aplicado algo na prática? Eu acho que necessita de uma transformação voltada a entender a periferia pelo que ela realmente é. Pelo que ela realmente então, primeiro entender a mentalidade. Exato. Primeiro a mentalidade para depois ressignificar a estrutura. Exatamente. Tipo, o que o periférico quer? Exato. Entender o que ele quer e o que ele precisa. Porque não adianta você chegar... eu pensei em um projeto extremamente interessante, vai ficar lindo, vai ficar... E aí você coloca o projeto no meio da favela... E ele não vai. E daí? As pessoas não... É que eu tô falando... As pessoas não vão usar aquele espaço, as pessoas não vão se apropriar, as pessoas não vão sentir de fato que elas pertencem àquilo. A mesma coisa de em vez de montar um campinho, você montar um campo de golfe no meio da quebrada. Porque aí o cara pode chegar e falar assim, puta, é super legal. Vai ser muito bom. Vai ser lindo. Ou ele fala assim, não, vamos fazer uma pista de kart aqui. A pessoa fala que porra de kart, cara. Eu quero meu boteco. Eu quero o boteco e o campo, que o terrão. Eu quero o terrão. O terrão e tal. O exatamente. Meu, sua tarefa é muito difícil. É exatamente isso. E não tem esses debates, não tem essas discussões. Então, tô entendendo, mas assim, dessa lógica, partindo desse princípio, então, o seu trabalho, ele é um oásis, assim, né? Porque ele é exatamente o princípio do que você está falando. Aí. Sim, e ele vai, assim, contra tudo e todos, né? Porque eu não tinha ali, por exemplo, um orientador e tudo, não desmerecendo meu orientador, maravilhoso. Olha. Felipe Melachos. Felipe Melachos, um abraço para você aí, parabéns abraço, Felipe. Pela orientação, né? Porque ela aqui é extremamente inteligente, dá pra perceber. Mas ele é maravilhoso, assim, ele é de um contexto totalmente diferente do meu, mas ele teve uma empatia extrema, absurda, assim, de propor coisas pro meu trabalho que eu não tinha pensado. Então, assim, uma leitura incrível. Só que... Cada coisa no seu lugar. Exato. Se eu tivesse, por exemplo, um orientador que morasse na periferia... Ia ser diferente. Você entende? Ele ia ver pela sua ótica. Ele também ia entender do que você está falando. Exato. Ele ia sair da teoria e... Entender, as pessoas entendem. Só sim. que eu não queria que fosse mais uma produção
mais um TCC, mais uma tese, com base em fatos que todo mundo sabe. Que tá ok. Tanto que eu tinha um medo enorme de não conseguir passar. Porque é um lugar enorme, Grajaú é o distrito mais populoso de São Paulo. 400 mil pessoas. Exatamente. Mas é um discurso que precisa ser muito delicado, mas que ao mesmo tempo, se eu não souber como levar esse discurso, pode ser muito perigoso. Então eu tinha muito medo de não conseguir passar e dos professores não entenderem o que eu queria falar no trabalho. Mas passou com nota 10! Eu tenho uma pergunta para te fazer, por exemplo. O que você acha do que foi feito na Olimpíada do Rio, 2016, quando eles tamparam a visão da favela com os tapumes altos, onde não se via a favela? O que você acha disso? É uma lógica totalmente higienista, né? Que não cabe pro país que a gente vive. Não cabe. Até porque tem uma contradição ali, né? Porque ao mesmo tempo... Você chegou a ver esse bagulho aí? Lembro. Eles colocaram uns tapumes, só que na abertura dos jogos, teve alguém ali de sensibilidade que fez uma... Aliás, eu acho que é a parte mais bonita das Olimpíadas é a abertura dos jogos, né? E é contraditório, porque ao mesmo tempo que foi... Não sei se foi valorizado, mas foi lembrado da comunidade, né, com show de hip hop, o caralho lá, pá, e a própria estrutura mesmo, eles mostrando ali, né, e aí os caras pegam e me metem um tapume tampando o Rio de Janeiro. Mas Exatamente. eu acho que quando faz isso aí, cara, você meio que glamoriza, né, você traz tipo hip hop, aquela coisa legal ali, dinâmica, pá, beleza, eu só quero te mostrar isso, velho, só quero te mostrar isso. A realidade é bem mais doída. A gente não fica de segunda a sexta dançando hip hop na rua, ou felizão e alegre. Pulando. Não, mano, porque eu lembro até que tinha que ficar pulando, né? Então não é isso, é o que eles queriam mostrar. É exatamente isso. É uma lógica extremamente higienista, que só mostra aquilo que convém, aquilo que é bom. O que é uma lógica higienista? Pra quem não sabe. Uma lógica higienista é... Sabe naqueles filmes onde você... tem a cena da moça que tá limpando a casa e joga a sujeira pra baixo do tapete? Uhum. É tipo isso. Aí você esconde aquilo que você não quer mostrar, entende? Aquilo que não é tão legal, não vai pegar tão bem pra você, e mostra só a parte bonita. Então só o tapetinho bonitinho lá você mostra. Mas a Fizeram sujeira isso que tá quando embaixo dele... Não lembro se foi o Obama. Acho que foi o Obama. Ou foi o Bush. Acho que foi o Bush. Ele ficou hospedado aqui no Hilton. E aí eles fizeram exatamente isso. Eles tiraram todos os moradores de rua, todos, e colocaram um tapume pra tampar a favela. A visão que o cara vai ter e vai levar de repente, não quero mostrar isso aqui, vamos Isso esconder. é a lógica higienista, né? É, tipo uma maquiagem. Porque não resolve a questão. E assim, não é que tem que acabar a favela, porque isso é impossível, não vai acabar. A gente vive em uma... cidade fragmentada, como fala Susana Pasternak. Cidade fragmentada são diversos, realmente, fragmentos de uma cidade totalmente diferentes um do outro. Então, tem até umas imagens, assim, na internet que rolam de muro com muro, assim, de um lado a favela e do outro o condomínio de luxo. Muito do Morumbi, isso. Exatamente. E são esses fragmentos. De um lado do muro, você tem uma dinâmica totalmente diferente da do outro lado, sabe? Uhum. E pessoas, e histórias, e problemas diferentes. Então não tem como acabar com a favela. Tem como... Você tá me deixando triste. Mas não é... Mas essa é a função também, né? Exato. Sendo realista, velho. Você que é um sonhador, tiozão. Tá igual eu no começo da faculdade. Não tem como. Quero trabalhar pra pobre, né? Você falou. Eu queria, mas não tem como também, entendeu? E... Me perdi, calma aí. Você disse que não tem como acabar com a favela. Não tem como, mas tudo bem. É bom. A favela é tão rica, cara. O Grajaú é tão rico, sai tanta coisa boa daqui. Só que a gente precisa ter instrumento, ter base para que mais coisas boas saiam, sabe? A gente precisa ter mais opções. A gente precisa ter mais instrumento. A gente precisa ter um olhar maior para as crianças, para os jovens. Você vê quantas crianças na rua, sem ter uma ocupação, sem ter um equipamento cultural, né? Sem ter algum lugar para ocupar, algum lugar para fazer parte, porque a gente não sabe, cada casa, principalmente aqui na periferia, tem uma história, tem um discurso, tem uma luta diferente.
E às vezes você não sabe qual é a luta do seu vizinho não sabe qual é a sua luta. Às vezes o cara tá passando fome e o outro tá pagando um curso de escola particular para as filhas, por exemplo. Exato. E você não sabe, né? Exatamente. Aí a sua dor não é a mesma dor do outro, não tem como saber. O Exato. contraste é muito grande. Exato. E uma coisa que eu sempre prestei muita atenção. Quem ajuda a gente aqui somos nós mesmos. Ah, sim. Então, inclusive, eu e meu amigo Lucas, a gente faz algumas arrecadações pra fazer cesta básica. É Lucas do quê? Lucas Ramos. E Lucas, um abraço, se inscreve no canal aí. Quem quiser doar, quem puder, a gente já Qual que é o vai projeto? divulgando. É relação com a igreja? Não tem nome, a gente só faz arrecadação. Arrecada e vamos. Isso. Os amigos da arquitetura. Não é de arquitetura, é de educação física. Os amigos da arquitetura e educação física. A gente Mas- corre urbanizando. Arquitetura né, física. arrecadando. Ajudando em prol da humanidade. Mas tem vários outros amigos que estão aí no meio, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas principalmente o Lucas, né? Ele, fez várias arrecadações, assim, a gente já conseguiu fazer muita cesta, arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos e tudo, é muito bom. E pra nós mesmo, pras pessoas que às vezes é o meu vizinho, é o seu vizinho, é quem a gente souber que tá passando dificuldade, que não tem nada, que a gente vai lá e é sempre assim, é sempre a gente, você não vê... uma pessoa que tem muito dinheiro, que vai vir aqui no Grajaú, não. entendeu? E assim, é sempre a gente, que tem pouco, mas que o pouco que tem a gente faz render. Mas sabe, do ponto de vista urbanístico, assim, quando você fala de arquitetura e urbanismo, que eu me lembro muito, na prática, assim, foi o governo da Marta Suplicy. Não sei se vocês estudam isso, nem acho que não, né? Alguns pontos, sim, Chegou a a gente ver? mexe bastante com isso. Porque foi assim, eu não sei se o Ivan vai lembrar, né? Eu não sei também se... Eu sou muito jovem. É que eu não sei quanto tempo você tá morando aqui, uns 15 anos disso, né? Não, mas é o quê? Era da Marta, você estava aqui já, na época? Pode falar. Eu lembro que quando ela entrou no governo, ela entrou com um olhar assim que eu achei muito interessante, que eu desconhecia. Por exemplo, quando você fala dessa questão urbana e tal, e ele traz também dignidade, né? Quando você percebe que o espaço onde você vive, ele é bem cuidado. E aí ela construiu canteiro, assim, com jardins, e eles eram cortados, o mato, ele era cortado semanalmente. Então você passava na avenida, Tinha os canteiros, tinha o os passa canteiros, rápido. canteiro com flor. O passa rápido. Passa cara. rápido. Porque assim também é a questão de te dar condições, né? Você tinha aquele trajeto mais É. rápido que a gente utiliza até hoje. Sim. A gente Então, até fala quando tá dirigindo. é. No final de semana pode pegar o corredor. É urbanístico falando, né? Então, quer dizer, foi aplicado ali. Ela era a representante naquele momento, e aí, como o Ivan sempre fala, né? Não fez nada além do que era preciso. É. Nada Ela demais. pegou e fez. Fez o que tinha que ser feito. Mas fez de uma forma que teve uma sensibilidade. Então, quando você fala, Pegou carinho. eu percebo essa sensibilidade que tem no seu discurso, esse carinho que você tem, esse olhar que tem, e ela não é da periferia. E ela Exato. pegou e fez. E eu lembro que na época, a galera do centro ficou fudido com ela. Porque o dinheiro que ela estava investindo aqui era um dinheiro pesado que ela colocava aqui. Porque assim, para manter canteiro sempre bem feito, o jardim sempre os passar rápidos, o ponto de ônibus pintado, era caro. Exato, exatamente. E é um dinheiro que eles não querem que seja Destinado para cá. destinado pra cá. Exato. Porque é exatamente perecível, a essa flor questão. é perecível, pô. Porque pra eles não tem nenhuma rentabilidade, não tem nenhum retorno. Pra eles. Só que pra gente tem um ressignificado. Tem, pra Você caramba. olha pra aquele lugar e você quer estar ali, você quer passar por ali. Sim, são Entende? diferentes. A primeira vez que eu fui no Oscar Freire, eu falei assim, como que as rabiolas ficam no fio se não tem fio nos postes? Não tem? Tá ligado? É você outra acha disso? realidade. O Exatamente. que você pensa? Você acha que algum dia a gente vai ter a cidade sem fio? Cara, não sei. Aqui, não. Acho que os alienígenas invadem primeiro. Não. Você já pensou? Você é uma pessoa muito articulada, né? Você fala muito bem e tal. Tem uma desenvoltura. Você já pensou em se candidatar a alguma coisa? Nunca. Não. Não, nunca pensei. Porque assim, a sua luta, ela é uma luta que requer muito engajamento, né? De muita mobilização assim coletiva, né? E de política pública. Exatamente. E sem essa força vai ficar uma coisa até desgastante. Vai chegar uma hora da sua vida que se você não conseguir, você vai chegar uma hora com 30 anos, você vai olhar para um lado, olhar para o outro, assim, mano. Sabe que eu tentei muito, assim, até entrar no mercado de trabalho
voltado para isso, né? Tentei, mas ainda Você trabalha não consegui. com isso hoje? Onde é que você trabalha? Eu trabalho no escritório Barça Arquitetura, minha chefe maravilhosa. Como é o nome do escritório? É Barça Arquitetura. Não é o que você tinha acabado de falar. Não, é outro. Barce? Barce. Minha chefe, Barce Juliana. Arquitetura. Adoro. Patrocina nós. Dá uns toques aqui no nosso estúdio. Mas ela é maravilhosa também, É. só que é mais essa área de arquitetura e interiores, né? Ah, então tô falando com a pessoa certa. Vamos pro nosso podcast. E eu tentei também entrar nesse mercado, né, mais assim, social, que mexem com isso, mas ainda é algo bem distante, assim, da minha realidade, sabe? Porque a gente precisa, né, pagar conta. Pagar conta, é. Exatamente, então... Cavar um buraco com colher de chá, né? Exatamente. Então é muito complicado. O que você acha desse projeto aí que... Eu não lembro quem foi que... Acho que é o Goulart, o vereador Goulart. Ele propôs fazer... Foi ele ou foi o... não lembro quem foi que falou. Usar o espaço da represa com circulação de embarcações, fazendo a travessia de transporte coletivo. Você acha isso viável? Sabe que... Você chegou a ouvir falar isso? Eu não ouvi, não, mas uma amiga minha, o TCC dela foi utilizar o rio como eixo de transporte, né? Então, é exatamente essa a ideia. Então. E tem que ser feito muita coisa para viabilizar isso, sabe? Tem que ser feito. Mas aqui a gente tem tanta represa? Tem, mas elas não estão em um estado... apropriado, né? Não tem esse cuidado. Então é isso que a gente fala, cuidar da cidade para que a gente possa aproveitar a cidade, sabe? Já parou pra pensar, por exemplo, se os caras... Eu estaria aqui Tudo utopia, né? Mas, por exemplo, se você tem o Tietê, o Pinheiros, o Pinheiros, se você tem redondo, limpo. Útil. E aí o cara pega e você tem o trem passando e ele coloca uma embarcação grandona, pá, e a embarcação você escolhe. Você quer de quê? De embarcação hoje, quer de trem? Por exemplo... Só que aí já não é viável pra CPTM. A gente não precisa nem ir tão longe para falar dessas estruturas hídricas mesmo, para que a gente pudesse aproveitar. A represa aqui. Qual delas? A represa Guarapiranga. Você passa ali na Atlântica, é um lugar com extremo potencial para turismo. Muito. Extremo. Sim. E que não é aproveitado. Não é, de forma alguma. Pegando a história do Grajaú, aqui a represa aqui embaixo, ela... Bem no comecinho da história do Grajaú, era uma área nobre, utilizada por barões para lazer. Então, ao longo do tempo, isso foi... aqui, ela, no começo da história do Grajaú, ela era usada por barões. Mas quando isso? Com alto... Não vou lembrar o ano, né? Mas bem na história do Grajaú, eu peguei isso de uma tese. Depois eu te mostro a tese, se eu achar lá. Ela era utilizada como um espaço de lazer. Então, tem um potencial muito grande, que não é aproveitado por descuido, né? Porque você pega de uma ponta pra outra, dá pra você ir pra São Bernardo. Mano, eu achei muito louca a ideia, velho. É que eu não lembro quem foi que falou, mano. Na verdade, ano passado teve uma coletiva lá que foi aprovado, né? Pra poder fazer isso. A licitação, mas pra ter a ponte. Não, é uma outra coisa. É outra fita. Não, a fita era o seguinte, mano, quando o cara falou o bagulho... O transporte mesmo era um transporte... O cara falava transporte aquático. E o cara chegou... É pluvial, né? Que fala, né? Sim. E o cara falou, acho que o Boulos, é alguém... E ele falou assim, mano, e fez até os desenhos do bagulho, como que ia ser. Ele falou assim, não, ia ter, tipo, a estaçãozinha. Não, a estação vai ser aqui, pá, das pessoas vamos construir um negocinho, vai pegar, vai daqui pra lá em, tipo, 5 minutos, pá. O valor da passagem, vai ter integração. Foi um bagulho muito louco, mano. Sim, muito louco. Você vê que é só um bagulho que tá lá pra feder, mano. Ia acabar com o trânsito da Belmira. Com certeza. Ia acabar totalmente o trânsito da Belmira. Exato. Tantos problemas seriam resolvidos, com uma coisa mas precisa de uma viabilização. E é isso que falta. É esse o ponto. A viabilização das coisas. Que não tem. Ia acabar com o trânsito da Belmira e ia potencializar a região que você passa pelo Gaivotas. Caralho. Que, querendo ou não, é um extremo, que é meio que abandonado. Mas aí você ia viabilizar aquela região. E já ia fomentar ainda uma outra questão, que é, por exemplo, a manutenção da embarcação, sim, o cuidar dela, os funcionários, a parte estrutural onde que está ali o ponto de partida, o ponto de chegada. Ali já ia ter um comércio.
Ah, mano, a Exatamente. cidade dá pra funcionar, né? Que teria também todo um potencial turístico, né? E de Nossa, lazer. demais, Ah, né? sim, mas enquanto a gente tá pagando auxílio terno, auxílio carro, auxílio gasolina pra esses bandos de filho da puta, É. ninguém vai querer tirar essa mordomia pra investir em outra Então coisa. você vê, não é né, tão cara? difícil, né? Olhando assim. Tá aí, né? Tá aí, Tá aí. Tanta coisa. E é justamente isso que a gente fica desenhando e propondo no curso. Que os professores falam pra gente, né, gente? Aqui é o momento de vocês sonharem e Só sonhar. fazer Sonhar, e sonhar. acontecer. Porque realmente, quando a gente vai pro mercado de trabalho, a gente, Verdade. murcha assim. Porque você pegar, meu, a gente não sofre com, né, causas naturais, tipo vulcão, tornado, porra nenhuma. Aí você pega, a gente tem rio, tem... A gente é a nossa própria tem causa tudo, né? de sofrimento. Tipo, a gente é mesmo. A própria destruição a gente que causa. Se viu, sei lá, um extraterrestre e fala assim, mano, vocês mesmo estão fudendo isso aqui, cara. E não tem, não explora esse potencial que tem. Exato. E você fica pensando, você fica imaginando, meu, a conversa vai longe. Vai, porque vai. tem tanta coisa que pode ser feita e que não é, Então fala um pouquinho. entendeu? O que mais? Ai, cara, de tanta coisa. A gente... Você não sabe nem por onde começar. Né? Não, mas a gente fez uma vez na faculdade um projeto onde a gente usava as margens ali na região de Santo Amaro, tem uns galpões abandonados, tem uns galpões abandonados ali, e a gente, perto da Estação Socorro, e a gente fez um projeto integrando ali aquela região junto com o rio e fazendo decks e fazendo áreas de permanência e áreas... Santa Paula. Ou seja, dá, velho. Dá. E áreas, assim, onde... Isso com palafita, aquelas estruturas de madeira que tem Barato. em rio, exatamente. E... Super viável. assim, é um sonho, né? Óbvio. Aí o professor 10 pra você, mas isso nós não vamos fazer. Faculdade. Aí Vamos você fazer o prédio mais alto do... Tá sendo construído o prédio mais alto da América aqui em São Paulo, não tá? Você ficou sabendo disso aí? Aquele que teve aquele problema com a estação meteorológica. Isso mesmo. Né? É o prédio mais Sim. alto da América? Teve problema Onde com... que é isso aí que vai ser? Eu vi no jornalzinho. Mas teve problema Eu vi com também. a estação- central, né? Exato, Ah, então não vamos exatamente. construir. Não é viável, né? Não é viável até Porque pela questão do aeroporto também, né? também e interfere nas medições, né? Meteorológicas lá da Meteorológica? estação. Sim. Se os caras erram já normal, imagina... Por questão de sombreamento. Imagina que é esse prédio aí. Exatamente. Por questão de sombreamento, né? O que você acha de Balneário Camboriú? Eu já fui lá. Aonde? Balneário Camboriú. O que você acha? Já fui. Mas, sei lá, eu esperava mais, assim. Porque quando eu cheguei lá, tem muito prédio, tem muita coisa alta aí na praia. E às vezes isso não é tão legal. Eu acho uma bosta. Na praia, sabe? Eu acho horrível. Porque, justamente por essa questão de sombreamento. Então, tem uma... Tá na praia, o sol não tá batendo. Mano, eles Exatamente. fizeram uma cagada, velho. A cidade é uma cagada. Eles vão ter que refazer essa merda. Eu não acredito que vai ficar aquele por muito tempo. Mas o que pegou lá? Mano, eles fizeram um bagulho rente à água. Rente. Casa? Os prédios, Extremamente alto. E são os maiores prédios da América Latina. Então, o bagulho, acho que 80 andares, acho que menos, né? 60. Sim, Caramba. por aí. Mano, e aí, tipo, chega 4 horas da tarde, já não, tem mais tem sol. Sem sol, velho. É burro. E o nome disso é especulação imobiliária. Especulação imobiliária, né? Exatamente. Por quê? E burrice também. Muito dinheiro. Muito Dinheiro, dinheiro. cara, não é bom. Os caras sabem o que estão fazendo. Eles não vão falar assim, porra, será que vai Eles pegar o sol aqui? sabem. Eles Não, mas sabem, é burro que eu mas falo é no sentido dinheiro, velho. da harmonia do... fazer o uso do exercício de uma forma burra, porque assim, pô, o cara tudo bem, quer dinheiro, tá, dá pra fazer. Se ele faz um pouco recuado ali, compra aqueles outros terrenos, que não é tão caro assim, faz um bagulho bonitinho, vai ficar parecendo Manhattan, pô. É disso que eu tô falando, você entendeu? É, Os mas caras isso fizeram um aí- bagulho em cima, mano. É porque eu acho que é justamente pro cara ter aquela impressão, né? Que tá, Não, tô eu em sou frente Deus, ao mar, eu sou tô Deus. dentro do Imagina, mar. você tá lá na sua cobertura, você tira uma foto... Na sua... Não vou comprar uma cobertura em Balneário Camboriú. Por causa disso, Decidi. eu tava com o débito aqui. Eu tava... O ticket Eu caiu ia fazer o hoje. Pix pro cara. O ticket caiu hoje, ia pegar tudo pra R. Não vai. Pegar com VR. A gente fez um projeto também uma vez, a gente tava trabalhando com a Baixada Santista. E a gente pegou ali a região de Mongaguá, né? E fez um projeto em nível do município todo, né? E a gente propôs, tinha a antiga linha férrea, que passava ali, e hoje tem esse espaço que também, em alguns pontos ele está abandonado, em outros pontos ele já foi ocupado por moradias. E a gente fez um parque linear
ali onde era a antiga linha férrea, ligando vários municípios, porque ele passa por vários municípios, e com várias propostas diferentes. Então, tem área que, sei lá, é uma área de piquenique, tem uma área de show, Você tem uma acredita área que de essa entrevista aqui tá me deixando com raiva? Juro pra você, eu tô ficando com raiva, velho. Porque assim, a impressão que se tem, da gente que é leigo, que tá do lado de cada mesa, é de que ninguém tá pensando nessa porra. A impressão que tem que você passa, você olha, e a gente não tem o conhecimento técnico, mas fala, pô, mas daria pra fazer isso aqui. Tem muito daria potencial. pra aproveitar isso aqui. E aí você falando, eu tô vendo que a parada tá na academia, mano. É por isso que eu desisti, velho. Tá na academia o bagulho e não sai daí, velho. Tem muito potencial. E os meus professores... Como é que é o nome dela mesmo? Maria Fernanda. Não dá uma raiva, Maria Fernanda? Não dá uma raiva? Dá. Só confirma. Mano, ela tá brabona. Mas os meus professores, eles cutucam muita gente em relação a isso. Provocam. Para que vocês se tornem os agentes das transformações. Para que a não gente esperar por ninguém. pense, para que a gente pense, para que a gente veja que tem potencial. Exatamente, você pode ter gran- muitas boas tem ideias. gente grande por mas trás, tem muita é. gente grande. Porque na verdade não é a política, né? O problema, por exemplo, o problema não é o Congresso Nacional. O problema é quem financia o projeto econômico do país. Exatamente. O Congresso Nacional, 513 deputados, não muda porra nenhuma. Porque muitos projetos públicos mesmo não são feitos em todo o seu potencial. Por conta de verba. Sim, mano. Porque não vale a pena investir muito naquilo que é público. Qual que é a cidade mais moderna do mundo hoje? Cara, difícil. A cidade mais moderna... É do ponto de vista arquitetônico. Deve ser pique Japão, essas coisas. Não Será que é o China, Japão? essas fitas. Cara, sabe, Oriente Médio? eu não... Dubai tem uma boa... Ai, caralho, ela citou Dubai, que é pesado. Infraestrutura, né? Tem. E aí a gente fica sendo instigado na faculdade a propor, idealizar e fazer várias loucuras. E aí a gente chega no mercado de trabalho e... O que você acha de Brasília? Brasília, eu já fui lá. Fiquei extremamente desapontada. Por quê? Oscar Niemeyer não fez um bom trabalho? Sabe que eu fui lá manifestar, né? É? Eu fui pela faculdade. Você tem um cunho político, assim... Então, eu tenho, mas... Você é de esquerda? Sou. Aham. Mas eu fiquei, assim, meio desapontada, porque o que acontece? Foi meio que um programa meio difícil, assim. A gente foi com um congresso de estudantes da faculdade para fazer uma manifestação. Tava tendo o congresso da Uni, né? Ia mudar a direção lá da Uni e tal. E aí foram várias faculdades, assim, de vários lugares mesmo, pra lá. E aí a gente foi acampar. A gente saiu de São Paulo e foi acampar em Brasília. E daí a gente ficou em um clube que tem lá. Foi uma coisa de louco, assim. Foram 4 dias que eu falei, meu Deus, foi coisa de doido mesmo. Mas a gente ficou ali perto do Planalto, perto da Faculdade de Brasília. E, cara, não tem calçada, porque ali realmente, Brasília ela é dividida em alas, né? Então tem a área das pessoas morarem e tudo, tem ali a área política e tem essa área onde a gente ficou, que tinha o clube, que tinha a faculdade na frente, é pra carro, não tem calçada. Não tem calçada, não tem faixa de pedestre, não tem árvore, é só grama, então é muito seco. Uhum. E lá é tipo assim, de dia faz um calor insuportável, assim, super seco. E à noite é um frio que você acha que você vai morrer. Então imagina, a gente acampou lá, nosso colchão furou, a gente acordou no chão no outro dia, morrendo de frio. E, assim, do ponto de vista arquitetônico, eu esperava muito mais. Eu fiquei desapontada. Tanto que eu ficava andando na casa e falava, essa bosta de Brasília, não quero mais voltar aqui nunca mais. O melhor projeto é o Vale do Anhangabaú. Aquela bosta concretada lá, horrível. Mas eu queria mandar um abraço para os meus pais, para toda a minha família, que me apoiou muito nesses anos, para os meus professores que me incentivaram, que me provocaram. Desculpa se eu falei alguma coisa errada aí, mas vou dar uma melhorada. Mas eu queria muito agradecer a todo mundo. E é isso, vamos acreditar muito no potencial das periferias e vamos acreditar que a gente tem muito para fazer, que a gente tem muito para construir e que a gente é muito grande, que a gente é muito forte e que as coisas podem dar certo com a nossa força e com a nossa força de vontade.
a gente consegue. Eu quero mandar um beijo pros meus fãs. Érica, obrigado por ter aceitado Valeu, o convite. obrigado, Pra gente uma honra ter batido esse papo super enriquecedor. Pra mim e pro Ivan, tenho certeza. Pros nossos inscritos também, que vão acompanhar, vão adorar ouvir você falando. Então é isso. Cadê a claquete, Ivan? Opa, finaliza pra nós aí. É só abrir e fechar Ai, aí. que chique! Nesse momento. Olho mágico! Escreve, Escreve, cambada! Ai, muito chique!